No vídeo desse mês, você vai ver uma análise do sotaque de Minas Gerais a partir de um vídeo, de um shorts. Um short um tanto cômico de um cara tentando dar um golpe em outra pessoa. Golpe, aqui é um scam, né? Tentando dar um golpe em outra pessoa e essa outra pessoa brinca e testa a paciência desse golpista. Só que o fato mais relevante é que ele faz isso com muitas expressões e um sotaque, um jeito de falar característico do povo de Minas Gerais. E aí nós vamos analisar juntos no vídeo desse mês aqui, dando pausas e comentando e ajudando você a melhorar a sua pronúncia, o seu sotaque, como você está acostumado. Para começar esse vídeo, já ajuda a gente aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e para continuar falando português. Keep speaking Portuguese. Se prepara, pega seu café sem açúcar e vem comigo. Então, senhor Jada, as informações que passar para o senhor é referente ao cartão seu, tá? Como se trata de informações bancárias confidenciais, É referente a um cartão seu, como se trata de informações bancárias, até aqui o golpista está indo bem, usando o português mais formal. você consegue me informar apenas a sua data de nascimento, que eu menciono, que eu falo o seu CPF, que o senhor tem garantia que essa ligação é segura? Mesmo assim, ele diz: você consegue me informar apenas a sua data de nascimento? Que eu menciono, que eu falo o seu CPF para o senhor ter garantia de que a ligação é segura? Então, característico de um golpe. Como é que você tá? Bom? Aí já começamos a nossa aventura com o sotaque mineiro. Como é que você tá? Bom? Tente repetir. Eu vou fazer o mesmo exercício porque não é o meu sotaque. Então a ideia é você tentar copiar, imitar, entrar no personagem. Como é que você tá? Bom? Como é que você tá? Bom traduz-se por como é que você está? Tudo bem? Essa seria a tradução, mas você vê que emenda-se tudo, o você vira se, como é que você tá? E o bom vira bom. Bom. Eu tô bem. Eu, Jader. Eu tô bem. Resposta normal. Eu sou o Jader. Então, senhor Jada, Aqui eu queria comentar então, seu Jader. Seu Jader. Na verdade é quase um jeito de falar senhor Jader, quando você vai tratar por respeito às pessoas, senhor. Então, senhor Hugo. Só que quando falado rápido, isso é praticamente seu, vira seu Hugo. Então, seu Hugo. Então, seu Jader. Como ele fala ali, seu Jader. Senhor, rápido, na fala conectada, abreviada, vira seu. Então, seu Jader. como eu disse, eu tenho algumas informações a passar para o senhor que é referente a um cartão seu, Aham. tá? Para confirmação, o senhor consegue me informar apenas a sua data de nascimento, que eu confirmo o seu CPF, que o senhor tem garantia que a ligação é segura? Tá vendo? Para o senhor ter a garantia que a ligação é segura, vamos focar aqui na fala dele. Bom demais. Bom demais. De novo. Você conhece a filha do Vartinho ou não? Percebeu? Você conhece a filha do Vartim ou não? Tenta repetir. Você conhece a filha do Vartim ou não? Você conhece a filha do Vartim? O que ele tá falando? Você conhece, claramente, a filha do Vartim? Fia, o jeito mineiro de falar filha. Então você percebe que o som lhá some e fica fia. Fia. Ô, minha filha. Minha filha, minha filha. É um jeito característico também do povo de Minas Gerais e outros lugares também, mas aqui o sotaque dele puxa muito para Minas Gerais. Fia do Vartim. Vartim. Vartim, provavelmente o nome dessa pessoa é Walter. Walter. Popularmente no diminutivo Valtinho, mas no sotaque aí do interior, Vartim. Essa é a filha do Vartim. Essa também é uma característica comum do diminutivo ser cortado pelo povo de Minas Gerais, pelos mineiros, né? Por exemplo, um negocinho, um negócio pequeno, negocinho vira negocinho, negocinho. Você corta uma parte da palavra. Na verdade, no sotaque mineiro, muitas palavras
ou muitas partes das palavras são cortadas no final. E você vai perceber isso conforme a gente continua essa análise. Eu sou o Jader, né? Sou o Jader. Certo. Meu nome é Jader. Você conhece a filha do Vartinho ou não? Eu não, senhor. Ah, diz que ela começou a fazer escola lá nos Estados Unidos. Diz que ela começou a fazer escola lá nos Estados Unidos. Diz, quem diz? Na verdade, de novo, outro fenômeno. Dizem. O correto seria dizem que ela começou, ou seja, as pessoas dizem que ela começou a fazer escola lá nos Estados Unidos. Mas no informal diz que ela, né? Tá vendo? Diz que ela. E o som é isso que você precisa se acostumar a identificar os sons da fala conectada. Diz que ela. E como você vai conseguir fazer isso? Identificando em análises como essa e praticando a escuta ativa através do nosso podcast Keep Speaking Português. É uma maneira de você acostumar os ouvidos a identificar. E inicialmente talvez você não ia perceber, diz que ela, discar, diz que ela, você parece que é tudo uma palavra só. Mas com o tempo você acostuma. Diz, de dizer, que ela, né? Então aí agora ficou mais fácil. Diz que ela, mas não seria dizem? Sim, mas na fala tá valendo tudo. Dizem que ela começou a fazer escola lá nos Estados Unidos. Vamos continuar. E menina estudiosa ela era, sabe? Nós sempre percebia que ela já era um pouco à frente das meninas da sala. Menina estudiosa que ela era, né? Nós sempre percebia, olha, ó, nós sempre percebia, gramaticalmente, não é muito correto, nós sempre percebíamos, falando do passado, e na terceira pessoa, nós percebíamos, mas é muito comum também nós percebia na fala informal. E aí e o Vartinho tá meio assim porque eles é apegado demais na família. E aí Aí foi, o Vartinho tá meio assim porque eles é apegado demais na família. Aí foi, e o Vartinho tá meio assim porque eles é apegado demais na família. Aí foi, ou seja, ela foi, e o Vartinho tá meio assim. Tá meio assim significa não está bem. Mas ele não fala, ele não está bem, ele tá meio assim. Assim é uma forma meio genérica. Assim como. Não se sabe, mas na fala, no contexto se entende, ele tá meio assim. Você pode dizer isso em outros contextos. Por exemplo, eu convidei ela para ir lá em casa e ela ficou meio assim. Nesse caso, ficou meio assim e não me respondeu. Ela ficou meio assim e não me respondeu. Ficou meio assim, nesse caso, por exemplo, expressa dúvida. Ela ficou meio assim. Parece que ela ficou com um pé atrás. Outra expressão, ficar com o pé atrás, ficar receosa, na dúvida. Mas você vê que em muitos contextos não é tudo dito. Por exemplo, aqui, ele ficou meio assim. Esse caso ficou meio assim, talvez ficou meio triste, ficou meio preocupado. Ele não diz, mas está subentendido. Ficou meio assim, logo em seguida ele fala, porque é muito apegado à família. Eles são muito juntos, apegados. e o Vartinho chorou, você precisava de ver. Aí o Vartinho chorou, você precisava de ver. Ó a melodia. Olha a melodia da fala. Aí o Vartinho chorou, você precisava de ver. Você precisava de ver. Você precisava de ver. Treine os ouvidos, porque muitas vezes a gente não diz precisava, especialmente em Minas Gerais, você precisava. Você precisava, você precisava, você precisava, você precisava de ver. Corretamente seria você precisava ver, mas na fala, no dialeto de Minas Gerais, você precisava de ver. E aí? Conta pra mim agora nos comentários o que você achou dessa pequena amostra do sotaque mineiro. Foi difícil de você identificar logo a primeira vez que eu toquei ali o que ele estava falando? Ou mesmo depois que eu imitava, que eu copiava? Foi difícil? Alguma expressão nova?
o que mais te surpreendeu nesse vídeo? Compartilha com a gente, conta aqui pra gente nos comentários e não se esqueça, don't panic, keep speaking Portuguese.